Olá, seja bem-vindo a mais um estudo das Escrituras, colocando o cronograma em dia. Deus manda um profeta casar com uma prostituta. Da série Ser Profeta não é ser astro e nem glamour. Vamos hoje estudar o livro do profeta Oséias. Seja bem-vindo. Uma contextualização rápida sobre quem é o profeta Oséias e do que se trata o livro escrito por ele, o livro que leva o nome dele. Oséias abre a seção dos profetas menores. O Antigo Testamento tem a seção dos profetas maiores, que começa em Isaías e termina com Daniel, que concluímos ontem. A partir daí começa a sequência dos 12 profetas menores. Oséias, dos 12, é o livro que tem maior capítulos, 14 capítulos. E quem é Oséias e em que contexto ele está? Oséias está no Reino do Norte, quando houve a separação que nós vimos lá desde Reis, que o povo de Israel se dividiu, passou a ter Reino do Norte e Reino do Sul. Oséias fazia parte do Reino do Norte. Ele profetizou durante o tempo de alguns reis bem importantes, que está escrito logo no primeiro capítulo do livro. Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, mas ele pegou um período bem difícil que o povo de Judá viveu. O reinado do rei Jeroboão II, que trouxe grandes consequências para o povo de Deus. É nesse período que Oséias escreve, cerca de 200 anos após a separação, a divisão dos reinos. Ele é um contemporâneo do profeta Isaías. O objetivo principal do livro do profeta Oséias, a mensagem principal do livro, é a cura e a salvação do povo de Deus. Eles estão vivendo debaixo do cativeiro assírio, não babilônico, mas assírio. Como temos visto estudando os profetas, Deus chama cada profeta para uma ação específica e costuma usar muitas simbologias, usando os próprios profetas muitas vezes, como foi o caso do profeta Ezequiel. O mesmo está acontecendo agora com o profeta Oséias. Deus manda que Oséias se case com uma prostituta e tenha filhos com ela. Algo inesperado, até porque o povo de Israel não podia se contaminar com os estrangeiros e Deus está pedindo para que um profeta case-se com uma prostituta. Esta ação de Deus era para simbolizar a prostituição do seu povo contra Deus, o adultério do povo de Deus. O Reino do Norte, assim como o Reino do Sul, se prostituíram contra Deus. Voltaram-se contra Deus e passaram a adorar ídolos. Tudo o que os seus irmãos fizeram, eles estavam seguindo igualmente. Em toda a narrativa de Oséias, nós veremos Deus mandando ele não apenas casar com a prostituta, mas indo buscá-la. Cada vez que ela voltava para a prostituição, Oséias tinha que ir resgatá-la, pagar um preço por ela e tomá-la de volta. E tudo isso simbolizava a ação que Deus fazia com seu povo. Exatamente assim que Deus fazia. O povo se prostituía, se afastava de Deus, e Deus ia lá e buscava e restaurava e curava e fazia deles o seu povo, e eles voltavam para a prostituição. Deus está usando Oséias para mostrar para o povo de Israel como era a relação deles com Deus e mostrar aí o amor e a misericórdia de Deus. Era como mais ou menos Deus estivesse acendendo uma luz em cima da história de Oséias para mostrar: é assim que acontece entre eu e vocês. Eu vou lá, faço tudo por vocês, dou todas as provisões, acolho, curo, e depois vocês se voltam contra mim e se prostituem. E eu vou lá e perdoo vocês. Era exatamente esta a função que Oséias estava cumprindo, casando-se com a prostituta. O nome da mulher de Oséias é Gomer. Ela teve 3 filhos com Oséias, 2 homens e uma menina, e para cada um deles Deus deu um nome que significava algo, representava algo. Cada nome dos filhos de Oséias tinha nele uma mensagem para o povo de Judá ou Efraim. Você vai ver bem os nomes Judá e Efraim, que é o povo do Reino do Norte. O primeiro filho de Oséias chamou Jezreel, que significa Deus espalhará. Aí já está a primeira mensagem. O povo dele seria espalhado. O Senhor disse que quebraria o arco de Israel. Ele está falando sobre o poder militar de Israel que seria quebrado. Eles teriam muitas derrotas. Depois Gomer teve uma menina. Deus mandou que colocasse o nome de Lo-Ruama, que significa não amada.
E o significado era: eu não me compadecerei da casa de Israel. Depois de desmamar da menina Loruama, a Gomer teve mais um filho e Deus mandou que colocasse nele o seguinte nome: Lo-Ami, que significa não meu povo, porque não sois meu povo, nem eu sou vosso Deus. Assim como nos outros profetas, no livro do profeta Oséias, nós veremos que há momentos em que Deus mostra a sua ira, a sua fúria, executa o seu juízo, e há momentos que Deus traz a sua misericórdia. Logo após ele ter dado toda essa sentença, ter escolhido os nomes do filho de Oséias, e cada nome trazer uma mensagem pesada para o seu povo, ele então fala da misericórdia e da restauração que faria. O Senhor fala sobre o número do povo de Israel, que seria incontável, seria como a areia do mar. Isso aconteceu no retorno do cativeiro babilônico. O número do povo de Israel se multiplicou grandemente. E a promessa de Deus era: onde foi dito, não meu povo, agora será dito, serão meu povo, vocês são o meu povo. Vós sois filhos do Deus vivo. E esse texto está relacionado com a carta de 1 Pedro. Mateus, Romanos, Lucas, Pedro e Apocalipse referenciam os textos que estão no livro do profeta Oséias. Esse povo ao qual Deus se refere, que será chamado meu povo, são os gentios, que está lá na carta de Pedro. Na volta do cativeiro babilônico, muitos gentios, ou seja, não judeus, vieram juntos e Deus mandou que fosse dado terra a eles. Nós passamos por esse estudo. Eles passaram a fazer parte do povo de Deus. E lá no Novo Testamento, vemos isso na carta de Pedro acontecendo. Essa é a mensagem de Deus dizendo que Ele é Deus de todos os povos e de todas as nações, não apenas do povo de Israel. Essa é a promessa de Deus feita a Abraão, de que o povo dele multiplicaria-se de forma tamanha que seria como a areia do mar, não daria para contar. E isso não era apenas sobre o povo de Israel, mas para todos os povos. E aqui no livro do profeta Oséias, esta mensagem já está declarada. Esta promessa já é feita aqui no livro de Oséias. Isso cerca de 750 a 722 anos antes de Cristo. E essa é uma forma de mostrar a soberania de Deus e como Ele tem tudo sob controle, como de fato tudo foi planejado desde o início dos tempos. O plano perfeito de Deus, o sacrifício de Cristo, já vem sendo anunciado desde o início dos tempos. O Senhor começa então a falar da prostituição do seu povo, vem trazendo algumas narrativas mostrando coisas como, por exemplo, eu dei tudo para vocês, eu concedi tudo que vocês precisavam e vocês simplesmente me deixaram e foram buscar com seus amantes. Sempre usando as outras nações e os ídolos na figura de um amante do povo de Deus que deixou de adorar o único Deus para adorar outros ídolos, inclusive alianças políticas, quando eles fizeram alianças com nações que achavam que podia dar a eles uma força política, uma força militar, sendo que eles tinham sobre eles o Deus de Israel, o general de todos os exércitos, o Deus que não precisava de cavalos, de homens, de armas para vencer sozinho qualquer inimigo. O seu povo esqueceu-se disso e adulterou contra Deus, se prostituíram. No capítulo 3, vemos a primeira vez que Deus manda Oséias ir buscar a sua mulher Gomer, que havia se prostituído novamente, estava adulterando contra Oséias. Deus mandou que ele fosse a resgatasse, pagasse um preço por ela e a tomasse de volta. Então ele usa essa comparação para dizer o que seria feito com os israelitas, que eles ficariam um tempo sem rei, sem reinado, sem sacerdotes. Então vem o texto da contenda de Deus com Israel. Ele vai mostrando o quanto ele está indignado e irado com o seu povo. Não apenas com o povo, mas com os sacerdotes também. O Senhor diz que não há conhecimento de Deus sobre a terra. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Veremos no Novo Testamento Jesus dizendo que o povo erra por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E essa é a referência do texto que está em Oséias. Mas a sentença de Deus é: porque rejeitaste o conhecimento, eu vou rejeitar vocês, para que não sejas sacerdotes diante de mim. E se a gente for ver bem, se analisarmos num contexto amplo a palavra de Deus, veremos Deus dizendo aqui que por rejeitarem o conhecimento, eles serão rejeitados como sacerdotes, não haverá sacerdotes diante do Senhor.
Mas vemos o profeta Jeremias dizendo que chegaria um tempo que Deus escreveria a palavra dele numa nova aliança, escreveria a palavra dele no coração do seu povo, para que eles conhecessem a Deus e não precisassem mais de homens para dizer como fazer, porque o próprio Deus se revelaria e escreveria a palavra, as leis do Senhor no coração do homem. Vamos ver em Salmos o salmista dizendo: a tua palavra escrevi no meu coração para não pecar contra ti. E vamos ver em João dizendo: conhecereis a verdade vos libertará. Estamos falando de um povo que está cativo, que está sendo rejeitado por falta de conhecimento. E depois veremos no Novo Testamento que esse povo foi liberto em razão do conhecimento, por conhecerem a verdade de Deus, a saber, Jesus Cristo justo. E mais uma vez, este é o poder de Deus, a soberania de Deus, o plano perfeito do Senhor. Deus então manda uma repreensão para a liderança de Israel. Ele fala sobre a corrupção na qual eles se afundaram e diz que os atos deles não os permite voltarem para o Senhor. E o estudo de hoje é concluído com Deus declarando que Efraim seria arrasado no dia do castigo. E Deus declara a verdade entre as tribos de Israel. No próximo vídeo vamos ver o que Deus continuará falando a esses líderes. Livro de Salmos. Conclusão dos Salmos 145 começa com o salmista dizendo que o Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em todas as suas obras. O Senhor está perto de todos os que o invocam. Mas o salmista completa: de todos os que o invocam em verdade. E então lembramos do texto: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. O salmista diz ainda que Deus cumpre o desejo daqueles que o temem, ouve o seu clamor e o salva. E podemos ver essa mesma referência no Salmos 37, no verso 4, onde o salmista diz: deleita-te no Senhor e ele cumprirá, atenderá os desejos do teu coração. Deus atende o desejo daqueles que o temem. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do teu coração. O Senhor preserva todos os que o amam, diz o salmista. E os Salmos encerra com o salmista desejando, proclamando que a boca dele fale do Senhor, proclame ao Senhor e louve ao Senhor enquanto vida ele tiver. Livro do Apocalipse. E chegamos ao último cavalo. Estamos vendo a abertura dos selos e no quarto selo surge o quarto cavalo. 6 selos são abertos, então há outras narrativas para depois o 7º selo ser aberto. Vamos entender o que aconteceu nesses últimos selos abertos. O último selo que acompanhamos a leitura aqui, que foi aberto, foi o 3º selo, e o ser vivente falava de uma medida, era sobre a fome na terra. Agora João vê o 4º selo sendo aberto e o ser vivente dizendo: vem. Então ele vê um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava Morte e o inferno o acompanhava. Foi dado a ele uma autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada e a fome, pela praga, pelos animais. Então esse 4º cavalo, o cavalo amarelo, recebeu uma ordem para dominar 4ª parte de toda a terra, para matar, para fazer todo tipo de devastação. Ele viu debaixo do altar almas, a alma dos que haviam sido mortos em razão do evangelho, por pregarem o evangelho, os mártires. Por causa do testemunho que deram, foram perseguidos e mortos de formas devastadoras. Essas almas estavam debaixo do altar quando foi aberto o 5º selo. Eles clamavam em alta voz, perguntando ao Senhor quanto tempo mais duraria para que eles fossem vingados, para que Deus julgasse a terra e vingasse o sangue deles. Cada um deles recebeu uma túnica branca e Deus disse que eles deveriam aguardar mais um tempo ainda, até que se completasse o número de servos, irmãos deles, que ainda viriam a morrer em razão do evangelho. Então foi aberto o 6º selo, e é o selo em que há uma grande catástrofe. O sol se escurece, a lua vira sangue, as estrelas caem do céu, o céu recolhe-se como um rolo, todos os montes e ilhas são removidos do lugar. Os reis da terra, os chefes, os militares se escondem em cavernas e pedem para que elas se desmoronem sobre eles. Eles desejam a morte e declaram, reconhecem: chegou o grande dia da ira. Quem poderá subsistir?
E então chegamos, antes da abertura do último selo, ao texto que fala sobre o povo de Israel especificamente. É aquele texto que traz o número 144 mil. O texto começa falando que João viu um anjo colocado em cada extremidade, nos 4 cantos da terra. E eles estavam retendo os 4 ventos da terra. Então ele viu um outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou em alta voz a esses outros 4 anjos. Era um anjo que veio como autoridade sobre esses outros anjos e clamou em alta voz, os impedindo de agir. Não danifiques a terra, até que selemos, coloque um selo na testa dos servos de Deus. Então é especificamente acerca do povo de Israel e tem a ver com as 12 tribos de Israel. De cada tribo, Deus escolheu 12 mil. E ele vai citando cada tribo. Cada uma das 12 tribos tem 12 mil pessoas que recebem o selo. E a conta total dá 144 mil. Muitas são as especulações acerca deste número. Pode ser desde um número simbólico, como Deus se relaciona em toda a Bíblia, ele usando muita simbologia, muitas parábolas. Jesus usou tantas parábolas. A verdade é que tudo aquilo que não está de forma clara, escrita na Bíblia, não cabe especulações. O que temos aqui, o que sabemos, o que está escrito nesse texto do Apocalipse, é que Deus iria preservar aquele povo, o povo de Israel. Não significa que Deus determinou que apenas 144 mil pessoas serão salvas. A salvação é para todo aquele que crê em Jesus. E se Deus permitir, eu te espero aqui no próximo vídeo. Até lá!